Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da vitória do Palmeiras sobre o Vasco, 3-0 em 23 minutos, pessoal. Em 23 minutos, o Palmeiras liquidou a partida. Flaco Lopes aos 5 minutos, Flaco Lopes também aos 17 e o Vitor Roque aos 23. Em 23 minutos, o Palmeiras liquidou a partida e venceu o Vasco por 3-0 no Allianz Parque. Tá aí o Neto falou que era para ser 6 ou 7 para o Palmeiras. Vamos reagir aí àquilo que o Neto falou e outros comentaristas. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu trago a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro. Por sinal, que chocolate que o Palmeiras deu no Vasco. É o Vasco do Fernando Diniz. Era para ser um 6-7 e o Palmeiras fica 2 pontos atrás da equipe do Flamengo. E diga-se de passagem também, o que o Flaco Lopes jogou, o que o Vitor Roque jogou é impressionante. É uma barbaridade o amasso que o Palmeiras deu no Vasco da Gama. Essa é a grande realidade. Conter esses dois jogadores desde que na Libertadores, se não me engano, né, o Abel lançou mão deles pela primeira vez, talvez eu esteja enganado. Acho que foi no segundo tempo contra o Ceará. E depois sim, logo depois ali da Copa do Brasil. Havia uma questão em relação à ausência do Evangelista e o que o Abel faria. Me parece que a solução que ele encontrou, que pode não servir apenas para esse jogo, né? Infelizmente é uma lesão séria, de colocar o Andréas na vaga do Evangelista, o Veiga, entre aspas, fazendo um pouco do que o Andréas faria com posse. E pelo que eu pude acompanhar do jogo, o Vasco não teve a menor condição defensiva de lidar com 4 jogadores, com o Felipe Anderson, com o Veiga e os 2 da frente, o Vitor Roque e o Flaco Lopes. Assim, uma dificuldade tremenda, mesmo considerando erros individuais, né, do zagueiro do Vasco, que o Donk citou agora, que não jogava fazia muito tempo. Em coisa de 30 e poucos minutos, o jogo estava resolvido. Depois disso, o Palmeiras estrategicamente ofereceu a posse de bola para o Vasco. Era o que o Vasco queria, mas uma coisa é ter a bola, outra coisa é machucar o seu adversário com ela. Isso só foi acontecer no segundo tempo, porque o jogo ficou um pouco mais aberto. Os goleiros foram bem nessas duas situações, tanto o goleiro do Vasco quanto o goleiro do Palmeiras. E, digamos assim, considerando o momento do Vasco, decantado, acho que corretamente, como o melhor trecho da temporada vascaína, né, com essa sequência de boas atuações, em especial do ponto de vista defensivo. Hoje, o que o Vasco apresentou, não só no primeiro tempo, mas na primeira meia hora de jogo, meio que desmonta essa ideia de que é uma equipe se encontrando defensivamente, o que é muito importante para o Vasco conseguir o principal objetivo dele, que é se manter na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Hoje o Palmeiras não precisou atuar num nível superior ao que nós temos visto habitualmente para fazer 3 gols no Vasco praticamente sem oposição. E isso é preocupante, isso é sério para a sequência do Vasco no campeonato. Vocês já até pontuaram, né? Para esse jogo, acho que era interessante observar como que o Abel ia organizar ali o meio sem o Lucas Evangelista, que um cara que chegou, levou um tempo até se adaptar, mas depois encaixou e era peça desse encaixe desse meio do Palmeiras. Ele puxa o Andréas e coloca o Veiga voltando também depois de um período fora. E eu acho que fica bem claro essa tentativa também do Abel de trazer o Veiga, que um dia ele já teve também, né? Então, de fazer esse ajuste ali e de hoje ter funcionado. O Andréas no lugar do Evangelista e o Veiga ali também. Acho que para o Abel isso é uma boa notícia aí nessa sequência de temporada. Sim. Assim, você pensar em um descarte do Veiga não seria inteligente e seria desrespeitoso com a história dele dentro do Palmeiras, a meu ver. Então, de fato, é um cara que perdeu espaço e acho que de forma justa, pela concorrência, pelo momento em que ele não vivia a sua melhor fase e ainda não vive, acho que num Palmeiras titular ainda não o teria.
mas descartá-lo, pensar que ele não pode readquirir um melhor momento, readquirir o grande futebol que já teve, para mim, como eu falei, não acho que é inteligente e nem justo com a história dentro, até pelo nível de comprometimento desse jogador, que a gente sabe o quanto que é um cara extremamente dedicado, determinado, e ele ainda pode ser muito importante. Acho que o aplauso do torcedor é muito, não só reconhecendo a história dele, mas reconhecendo o bom jogo que ele fez. Ele foi uma peça importante dentro dessa dinâmica, até o André falando dessa questão do Vasco com a dificuldade de marcar, né? O Puma muitas vezes como lateral esquerdo, tendo uma sequência, até uma sequência positiva, mas hoje teve muita dificuldade para fazer esse combate ao Veiga, mas também não acho que é uma situação agora, o Lucas Evangelista saiu com a lesão, infelizmente. Esse é o novo time do Palmeiras. Para mim, a única certeza que eu tenho é que o André está nesse time. Dentro da dinâmica de qual adversário ele vai pegar, você pode fazer uma dupla com Aníbal e com M. Martínez, por exemplo, e tendo o Andréas na posição que ele já jogava, ou dessa forma. A única certeza assim, que eu tenho do Palmeiras do Abel em relação a isso é que o Andréas é dono da posição agora nessa equipe, seja com Veiga, seja com outro jogador. Quer complementar? É isso aí. É isso aí. Então vamos ouvir personagens lá no Allianz Parque, depois dessa vitória do Palmeiras para cima do Vasco. É a reação daquilo que é uma equipa grande a um resultado negativo. Não era o resultado que nós queríamos, já falámos muito nisso. Não foi um jogo bem conseguido da nossa parte por várias circunstâncias, não só uma, foram várias. Mas era isso que eu esperava dos meus jogadores. Eu já disse várias vezes, não vamos ganhar sempre. Temos, com o nosso campeonato fora de casa no Brasileirão tem sido muito competente, mas como te disse, não vamos ganhar os jogos todos, mas sinceramente estava à espera. Não foi surpresa para mim a resposta dos nossos jogadores, mas foi determinante essa mentalidade de aceitar o que aconteceu no Bahia, de aprender com o que aconteceu no Bahia, de entrar firme, forte e dinâmico neste jogo, procurar fazer um gol cedo, porque nós tínhamos um dia a menos de recuperação do que o nosso adversário, e nós sabemos que quando abrimos o jogo dá mais confiança, dá mais tranquilidade, e acho que no total do jogo acho que fomos merecedores desta vitória. Mesmo quem entrou nestes últimos minutos não aproveitou tanto o jogo, porque os de trás começaram a passar só para trás, né? O médio passava para o zagueiro para o lateral para o goleiro, e nós temos que continuar a jogar para a frente, a continuar a ser fiéis aos nossos princípios, mas contente com aquilo que foi o empenho, o desempenho, o esforço e a atitude competitiva da nossa equipa. Eu tenho muita consideração e respeito pelo Rogério Ceni. Disse inclusive antes do jogo que para mim é um dos melhores treinadores brasileiros, é meu colega de profissão. Eu sei quanto difícil é, mas o meu foco não é comentar, porque o que ele disse, esse não é o meu foco, é uma opinião dele, e a opinião é opinião, como eu te disse. Respeito e admiro muito, e sei o quão difícil é ser profissional nesta profissão. Vou continuar focado só numa coisa, é melhorar a minha equipa, a melhorar os meus jogadores para que o Palmeiras continue a ganhar. Isso é o meu foco. Depois, as opiniões, cada um tem a sua. A gente lembra o quanto foi difícil no começo da temporada, nossos jogos em casa, a gente vinha ali questionando que não vence em casa, e hoje a gente vem de boas sequências de jogos dentro de casa e com boas vitórias, e principalmente com boa performance, né? Acho que vencer com boa performance realmente mostra a força da equipe, a força do nosso estádio, a força do nosso torcedor, e é para isso que a gente joga, para vencer e vencer jogando bem. Mas falar que o Palmeiras só dá chutão, ninguém falar do campo, daquilo que a gente jogou naquele domingo, acho que é uma falta de respeito com os atletas jogar naquele campo, e de fato era o que tinha para fazer naquele momento, porque o campo não oferecia condição de jogar, não oferecia condição de sair jogando, não oferecia condição de correr risco, né? Às vezes de uma bola ali atrás, de alguém roubar uma bola e acabar acontecendo o gol, mas bom, isso aí é passado pra gente, a gente sabe do que a gente vem fazendo, sabe como é o Palmeiras, ninguém vence tantos anos seguidos dando só chutão, jogando só dessa forma, então acho que é olhar dessa forma, acho que a performance, os números, a história, ela fala por si só, então a gente vai seguir trabalhando para alcançar nossos objetivos, que é sempre procurar vencer, e quando não vence a gente sabe que sempre tem os questionamentos. É muito importante para nós ser os primeiros a convertir aqui em casa, isso nos dá uma certa tranquilidade. Temos conseguido isso nos últimos jogos e temos conseguido marcar bastantes gols.
Temos uma dupla de ataque que está muito bem nesse momento maravilhoso deles. Esperemos que continuem assim para o bem deles e do Palmeiras mesmo. E continuar por esse caminho, que é o caminho que vai levar a conquistar títulos com certeza. Vai ser um jogo muito disputado, como todo clássico. Além de jogar fora de casa, eu acho que não tem favorito. Clássico é assim, pode vir um mal, um bem, mas um jogo à parte, um jogo que são 90 minutos à parte. E nada, a expectativa de nós é recuperar agora desse jogo, preparar bem o jogo do domingo e ir lá buscar os 3 pontos. A gente fez um primeiro tempo muito ruim, principalmente na parte de marcação. E o Palmeiras soube se aproveitar. É verdade que fizeram 3 gols, mas foram as 3 primeiras chances que o Palmeiras teve no jogo, eles aproveitaram as 3. E praticamente ele liquidou o jogo com isso, que foi o placar final do jogo. A gente teve alguns descuidos muito graves de coletivos, principalmente no sentido de a ideia era não oferecer profundidade para o Palmeiras, não abrir o centro do campo, deixar o jogo mais lento, e a gente fez tudo ao contrário nos gols que a gente tomou. E também não oferecer transição. Então a gente, isso que eu falei na minha primeira explanação, da gente deixar o jogo mais lento e não oferecer profundidade, a gente tomou 2 gols assim. E o segundo gol, o primeiro e o terceiro, o segundo gol a gente estava com a bola no pé, forçou um passe dentro, ofereceu a transição ao Palmeiras. Achei também que foi falta no lance, pelo critério que o juiz estava adotando, foi falta. Ele deu um monte de falta como aquela em vários momentos do jogo, mas aquela ele escolheu não dar. Obviamente que os desfalques faz falta no seguinte sentido: o time estava muito encaixado na marcação, o time ficou coeso e estava fazendo partidas muito seguras. Então, como o nosso principal problema hoje foi a marcação. O time não jogou mal com a bola no pé, nem no primeiro tempo. No primeiro tempo faltou um pouco de ser mais agressivo, chegar com mais gente na área, acertar mais as finalizações. Mas nosso problema principal no primeiro tempo foi a gente marcou mal o Palmeiras naquilo que a gente tinha mapeado. Não foi uma surpresa, a gente tomou uns gols da maneira que a gente achou que podia tomar. Então, isso que deixa a gente com um olhar negativo, muito negativo, porque foi no primeiro tempo. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras 3-0 sobre o Vasco. Palmeiras agora fica a 2 pontos do Flamengo, inclusive, deixa eu colocar aqui a classificação. Flamengo tem 54, Palmeiras 52. As duas equipes agora têm 24 pontos. Mas o Flamengo entra em campo nessa quinta, vai pegar o Cruzeiro no Maracanã. Teremos ainda a Vitória e Ceará, Fortaleza e São Paulo. Ontem tivemos o Atlético Mineiro empatando com Juventude, 0-0. Mirassol e Bragantino empataram 1-1. Sport e Bahia 2-2. Inter e Corinthians 1-1. Botafogo venceu o Bahia 2-1. Santos e Grêmio ficaram no empate em 1-1. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.